Bom dia, gente. A gente vai falar na aula de hoje sobre as bactérias. Primeiramente, as bactérias são seres microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver elas a olho nu. Elas estão espalhadas em todos os lugares, só conseguimos ver elas através dos microscópios. São seres unicelulares, por isso são bem pequenos. Unicelulares só tem uma célula. Procariontes. O que é procariontes? Procariontes é quando não tem a carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo dentro da célula. Estrutura. Vou explicar melhor sobre os componentes dentro de uma bactéria. O primeiro deles é a cápsula. A constituição do que ela é formada é de polissacarídeos e proteínas. Polissacarídeos é um tipo mais complexo de carboidratos. Continuando sobre as cápsulas, a função delas é proteger contra os macrófagos e neutrófilos das células eucariotas. Macrófagos e neutrófilos são células do sistema imunológico. Agora, uma observação muito importante: nem todas as bactérias têm cápsula, somente bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças. Agora, em relação à parede celular. A parede celular é constituída de glicanopeptídeos. Glicanopeptídeos são açúcares ligados a aminoácidos. E a função delas é proteger e manter a estrutura da célula em si. O próximo tópico é a membrana plasmática. Ela é constituída de lipídios e proteínas. A função dela é permeabilidade seletiva. E o que é permeabilidade seletiva? É como se a membrana fosse um filtro que vai bloquear as coisas que não podem entrar na bactéria e permitindo coisas boas ainda, como água, alimento e tudo isso. Citosol é um gel proteico e o flagelo, a constituição dele é uma proteína chamada flagelina. Agora, sobre a função dos flagelos. A função dele é promover a locomoção da bactéria. Ele tem um anel rotatório também, que é constituído de proteínas, e a função do anel rotatório é o batimento do flagelo. Os ribossomos são as únicas organelas dentro da bactéria, tem a constituição de RNA ribossômico, que é um tipo de RNA, e proteínas. E a função dele é produzir mais proteínas para a bactéria. E aqui, para exemplificar tudo que eu falei, a gente tem uma bactéria. Aqui a gente pode ver o flagelo, aqui tem o anel rotatório, aqui em verde nós temos a parede celular, em rosa a membrana plasmática, os ribossomos, que como eu disse é a única organela dentro da bactéria, aqui temos o DNA circular e aqui temos o plasmídio e, como vocês podem ver, a bactéria está se movimentando. Agora a gente vai falar sobre a reprodução bacteriana. É importante pontuar que as bactérias elas não fazem nem meiose e nem mitose. É um processo completamente diferente. Se chama bipartição ou cisciparidade, que é a mesma coisa, nomes diferentes para designar o mesmo processo. O que acontece? Aqui a gente tem o núcleo da bactéria, certo? Que contém o material genético dela. Ela vai então duplicar o núcleo antes de qualquer coisa. Depois que ela duplicar esse núcleo, o que vai acontecer? Vai começar uma divisão celular dentro da própria bactéria. Há um aumento na membrana plasmática dessa bactéria. Logo após esse aumento, começa uma divisão. É equivalente na mitose, só que é diferente. Depois dessa divisão, ela vai se transformar em duas completamente iguais, ou seja, duas células filhas que têm o mesmo material genético. Fechou? Muito simples. Agora a gente vai para a formação do esporo. O que seria esporo? É uma forma que a bactéria achou de sobreviver em ambientes extremos, em condições que não temos o quê? Água. Então, quando não tem água, quando é muito seco, um ambiente seco, essa bactéria ela vai criar um esporo. Então, automaticamente, quando a gente tem um ambiente sem água, o núcleo dela começa a se cristalizar e condensar. O que é isso? Ela vai ficar menos vulnerável às ações ambientais. Então, ela vai conseguir sobreviver fora de ambientes que ajudam ela, entende? Então ela consegue viver sem água por muito tempo. E logo após voltar a uma condição normal, onde ela consiga se desenvolver, uma condição com água, uma condição boa, ela volta a realizar os processos normalmente de divisão celular. Fechou. Agora a gente vai para... Porque assim, você tem que ter Todos os seres vivos, eles precisam de uma variabilidade genética. Isso é necessário para que ele se mantenha vivo e consiga desenvolver e adaptar ao ambiente. É necessário. Então, as bactérias também não são diferentes. Elas trocam material genético entre elas através de um processo que acontece entre duas bactérias. Temos um componente da bactéria que se chama pilus sexual, que é um pilus que
fica fora aqui, ó, da bactéria, grudado na plasmática. E esse vírus ele vai fazer uma ponte de conjugação com uma outra bactéria. E existe dentro dessa bactéria fragmentos de DNA que saem do núcleo. Então aqui você tem um núcleo, aqui você tem um núcleo da bactéria, e desse núcleo vai sair um fragmento de DNA que é chamado de plasmídio. Esse fragmento de DNA entra pela ponte de conjugação que ligou duas bactérias e passa a se alocar na outra bactéria. Ou seja, o DNA dessa bactéria 1 passou para a bactéria 2. Dessa forma, essa bactéria adquiriu um DNA que ela não possuía. E ela passou então a ter uma variabilidade maior. Então aqui a gente vai falar que que são fitas complementares e com uma maior variabilidade genética. Fechou? Agora a gente vai falar sobre a forma e tamanho das bactérias. Nós temos vários tipos de formas, né? Primeiro a gente vai começar com os cocos. Tem o coco, né? A varinha, peixitico, gracinha. Tem o diplococo, que são dois coquinhos grudados um no outro. O leptococo, que é uma fileira de cocos. E o estafilococo, que é um cacho de cocos. Então são vários coquinhos juntos, né? Temos os bacilos, que tem esse formato meio cápsula, tremer, sabe? Uma gracinha, acho uma graça. Tem os espiralados, que são espiralados, né? Que são em formatos em espirais, todos enroladinhos um no outro. Eles fazem até uma bagunça, né? Faz uma bagunça. E tem os vibriões, que eles são em formato de vírgula. São parecidos com os bacilos, mas eles são curvados. E também, cada tipo de doença causada por uma bactéria tem um tipo diferente. Por exemplo, o tétano. O tétano é de bacilos. A cólera é de vibriões. Então, cada tipo de doença vão ter uma forma diferente. Então, eu vou falar sobre o metabolismo bacteriano, e para a gente falar sobre o metabolismo bacteriano, a gente tem que ressaltar que muitas bactérias são heterótrofas e algumas são autótrofas, ou seja, a maioria precisam adquirir alimento, energia necessária para suas funções vitais no meio externo e não conseguem produzir isso. Nesse sentido, muitas bactérias são decompositoras, ou seja, elas pegam a matéria orgânica morta, decompõem ela, produzindo água, gás carbônico e nutrientes minerais. Isso é muito importante para o ciclo da matéria nos ecossistemas, ou seja, os ciclos minerais, porque do mesmo modo que ela decompõe a matéria orgânica, ela também devolve para o ambiente nutrientes minerais, ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Nesse sentido, eu posso falar também da fotossíntese, que são as bactérias autótrofas que fazem. Elas produzem energia necessária por meio de açúcar, pode ser glicose, pode ser os compostos que envolvem o carbono nessa equação aqui. Só que um caso muito específico das bactérias sobre a fotossíntese é que elas não eliminam O2, ou seja, não eliminam oxigênio e não usam o hidrogênio da água para reduzir o gás carbônico do ar, formando a molécula de açúcar. A molécula vai garantir energia para as funções vitais dela. Ou seja, tem muitas bactérias que utilizam o ácido sulfídrico como fonte de hidrogênio. Essas bactérias são as sulfurosas, que são bactérias extremófilas, ou seja, elas vivem em ambientes com alto grau de enxofre, que muitas espécies de outros organismos não são aptas para sobreviver nele, né? Porque é tóxico. Aí, nesse caso aqui, ela pega o ácido sulfídrico mais o gás carbônico do ar na presença de luz, porque ela não tem cloroplasto, mas tem clorofilas primitivas, são chamadas de bacterioclorofilas. E nessa linha, elas produzem açúcar, água e enxofre elementar, nesse caso das sulfurosas, que é um caso específico. De uma outra maneira também, se elas não fizerem fotossíntese, elas podem fazer quimiossíntese, ou seja, porque tem muitas bactérias que não vivem talvez num ambiente propício a receber luz para fazer a fotossíntese. Elas precisam dar desenvolver uma outra forma de produzir
energia. Só que, tipo assim, diferente desse modelo, porque aqui eles produzem essa molécula de açúcar, mas aqui, ó, não vai produzir diretamente essa molécula de açúcar, vai ser várias equações, vários processos. Ou seja, na quimiossíntese, as bactérias pegam. Depois de ela pegar a H2O, que é a água, elas transformam, com acesso à energia produzida na primeira equação, o composto orgânico. Ou seja, elas produzem um composto que são necessários para a sobrevivência delas, as funções vitais dela, através da energia gerada na oxidação do composto inorgânico reduzido. Transforma no composto orgânico. Nesse caso, elas, tipo assim, é o contrário da decomposição. Porque aqui ela pega o nutriente, às vezes mineral inorgânico, e transforma ele em composto orgânico. Também ajuda na reciclagem. Aí eu posso citar também, na quimiossíntese, vários tipos de bactérias. Tem as bactérias que são nitrificantes, que utilizam hidrogênio, são bactérias sulfurosas, que utilizam o ácido sulfúrico. Aí, metabolismo bacteriano, como é o tema da explicação, esse aqui são as formas que a bactéria conseguem prover para adquirir a energia e as coisas necessárias para o desenvolvimento delas. Mas as bactérias são muito importantes no meio cotidiano, porque elas, através do metabolismo, podem realizar a respiração aeróbica ou anaeróbica, que essa é muito importante, porque elas podem fazer, por exemplo, atuam no processo de fazer coalhada, iogurte, essas coisas, que elas respiram sem oxigênio. Não é que respira sem oxigênio, elas decompõem a glicose, que é o composto orgânico, em ATP. Elas adquirem ATP e também produzem outros produtos. E para terminar, a gente vai explicar o cromossomo bacteriano, que é constituído de uma molécula de DNA circular. Ela realmente é um círculo, como vocês vão ver no desenho depois. E a função dele é carregar as informações genéticas. Essa região não é um núcleo, mas é chamada de nucleoide, como se fosse um núcleo primitivo.